foi anunciado como o Woodstock do meio oeste, um enorme festival de 3 dias com os maiores nomes do rock and roll. 30 mil fãs ansiosos fizeram a peregrinação para um terreno pantanoso perto de Evansville, Indiana, atraídos pela promessa de shows icônicos como Black Sabbath, The Eagles e Fleetwood Mac. Os alertas apareceram rapidamente quando os engarrafamentos acabaram e os animados frequentadores do show chegaram a um local remoto com apenas 6 banheiros químicos. Ficou claro que os organizadores tinham ambições muito além de suas capacidades. Nas 72 horas seguintes, chuvas torrenciais alagaram Bull Island, o uso aberto de drogas aumentou e a ordem pública colapsou. O evento virou um espetáculo surreal, deixando os participantes lutando para sobreviver, não apenas para curtir o rock. Os promotores musicais de Indiana, Tom Duncan e Bob Alexander, tiveram sucesso ao organizar o Bosse Field Freedom Fest em julho de 1972. Cerca de 30 mil pessoas se reuniram em Evansville para ver lendas como John Lee Hooker e Ike e Tina Turner. Apesar disso, o evento teve problemas. Polícia e milhares de fãs irritados se confrontaram do lado de fora do estádio por entrada gratuita. Apesar do sucesso financeiro, a cidade processou os organizadores para confiscar os lucros e ser reembolsada pelas despesas extras. As consequências do Freedom Fest de 12 horas foram tão graves que o prefeito de Evansville prometeu que nunca mais ocorreria evento assim na cidade. Mas, para os organizadores de 20 e poucos anos, ideias grandiosas ainda dançavam em suas cabeças. E mal um mês após o festival anterior, a dupla anunciou planos para um evento ainda mais espetacular. Eles iam organizar algo que o meio oeste jamais esqueceria. Um festival de 3 dias para eclipsar o icônico Woodstock. E com o line-up, eles garantiram Black Sabbath, Joe Cocker, Fleetwood Mac, Rod Stewart com The Faces, The Doors, Ravi Shankar e The Eagles, só para citar alguns. Como poderia ser menos do que isso? A dupla inicialmente planejou realizar o Mega Fest no Chandler Raceway em Evansville. Os ingressos estavam sendo vendidos rapidamente quando a notícia do evento se espalhou, com quase 9 mil ingressos antecipados, vendidos a $20 cada nos primeiros dias. Mas a dupla pareceu morder mais do que podia mastigar. Eles contrataram as atrações e anunciaram na Rolling Stone, antes de obter as permissões essenciais para o evento. Uma semana após o anúncio deles, uma ordem de restrição do condado de Warwick suspendeu o planejamento por preocupações com trânsito, segurança e estrutura para os 50 mil a 60 mil fãs esperados. Em seguida, liminares também foram emitidas nos condados vizinhos de Evansville, Posey, Vanderburgh, Gibson e Pike. A previsão de público cresceu para centenas de milhares de pessoas conforme a história ganhava atenção. E com Duncan e Alexander já devendo 70 mil, eles estavam desesperados para fazer o festival musical acontecer a qualquer custo. Com o Tribunal de Indiana proibindo o evento, os organizadores enfrentavam um desastre, com apenas 4 dias para salvar seus compromissos. Diante da possibilidade de centenas de milhares de fãs chegarem sem uma autorização oficial, os organizadores encontraram o que achavam ser o local perfeito. Boatos se espalharam de que eles estavam de olho na Ilha Bull, no rio Wabash, e uma ordem de restrição temporária foi rapidamente emitida no condado de Posey. Subsequentemente, uma ordem semelhante surgiu no condado de White. A Ilha Bull, em Illinois, tecnicamente não era uma ilha, mas sim uma península isolada dentro do rio Wabash, com uma extensão de 1.100 acres. Embora a terra estivesse sob jurisdição de Illinois, o acesso só era possível por Indiana. Isso significava que a polícia não podia fazer cumprir a ordem de restrição sem sair de sua jurisdição. Por sua vez, isso deu à dupla uma brecha legal para realizar o evento. À medida que o fim de semana do Dia do Trabalho se aproximava, Duncan e Alexander ficaram mais desesperados para organizar o festival e fizeram um apelo televisionado às autoridades para reconsiderarem. Diante do aumento de pessoas no sul de Indiana, as autoridades temiam caos se o festival fosse negado. Na última hora, na noite de quinta-feira, o evento finalmente recebeu aprovação para acontecer na Ilha Bull. A partir deste momento,
o Erie Canal Soda Pop Festival ganhou o inesquecível apelido de Festival da Ilha Bowl. O acordo garantiu as provisões essenciais: 500 banheiros portáteis, 40 poços de água, instalações médicas, alimentação, coleta de lixo e 2 helicópteros. Afirmaram ter contratado especialistas em karatê de Chicago e Los Angeles para a segurança, mas ainda assim, os desafios legais continuaram crescendo. No mesmo dia, uma ação coletiva de $50 mil acusou os organizadores de declarações enganosas. Na manhã de sexta-feira, faltando apenas um dia para os portões abrirem, Duncan e Alexandre tomaram medidas proativas. Eles rapidamente pagaram fiança de $20 mil no condado de White e se comprometeram com seguro de responsabilidade civil de $5 milhões. No entanto, mais obstáculos e custos logo surgiram. A lei de Illinois exigia permissões para reuniões acima de 5 mil pessoas adquiridas com 60 dias de antecedência. Descumprir essa lei gerava multas diárias de $5 mil americanos, somando $15 mil americanos durante os 3 dias do festival, enquanto os organizadores regularizavam as permissões. A notícia sobre o local Bull Island se espalhou como fogo após a venda de mais de 20 mil ingressos antecipados. Os organizadores inicialmente esperavam cerca de 55 mil pessoas, mas ficou claro que mais pessoas estavam indo para o festival. Com só 2 estradas para Bull Island, o engarrafamento chegou a 32 quilômetros do local, no fim da sexta-feira. As estradas estavam tão congestionadas que milhares abandonaram os carros e caminharam quilômetros pelo interior até o destino. Mas isso foi apenas o começo dos cenários de pesadelo que logo aconteceriam no local. O local, com capacidade para 55 mil foliões, estava prestes a receber mais de 5 vezes esse número. Com os especialistas em karatê desaparecidos, apenas 3 delegados do xerife do condado de White, Illinois, tiveram a difícil tarefa de controlar a multidão. Mais policiais chegariam depois, mas apenas para ficarem posicionados do lado de fora do festival, o que significava que lá dentro seria uma festa sem lei. O festival estava programado para começar em menos de 12 horas, e os trabalhadores estavam em uma corrida contra o tempo para deixar o local remoto pronto para as multidões. No entanto, faltavam completamente infraestrutura e organização. Na sexta à noite, cerca de 50 mil pessoas já tinham chegado. Fãs de música ansiosos acampavam em barracas, sacos de dormir, carros ou onde achassem espaço. Chamar as instalações de inadequadas seria um grande eufemismo. O nível de saneamento era praticamente inexistente. Os organizadores, no entanto, cumpriram sua palavra, trazendo 300 banheiros de madeira para o local, mas a multidão rapidamente desmontou esses banheiros e os usou como lenha. Os organizadores queriam perfurar 30 a 40 poços e instalar cerca de 400 banheiros ao ar livre, mas o público teve que lidar com poucos poços estagnados ou secos. Em apenas 6 banheiros, isso mesmo, 6 banheiros para quase 30 mil frequentadores do festival. Um dos participantes disse que, quando abriu a porta de um dos banheiros, pôde ver dejetos humanos, pelo menos 60 centímetros acima do assento do vaso sanitário. Logo, os foliões começaram a aproveitar o ar livre e a se aliviar em um pedaço de terra que logo ficou conhecido como Campos de Cocô, e enquanto os banheiros eram escassos, chuveiros simplesmente não existiam, transformando o rio abaixo em uma enorme banheira e um desastre sanitário, com milhares de pessoas indo ao rio para tomar banho. Pessoas armavam barracas onde havia espaço, enquanto outras montavam negócios. Tudo, desde maconha, cocaína, heroína, dietilamida do ácido lisérgico, mescalina e muito mais, era vendido abertamente e livremente, mas notoriamente em um trecho do local do festival conhecido como Avenida Alice, no País das Maravilhas. Pode não ter havido banheiros ou chuveiros, mas havia um centro de teste de ácido na tenda médica. Para garantir o uso seguro, as pessoas compravam comprimidos e faziam análise gratuita em minutos. Anúncios no sistema de som alertavam foliões para não comprarem de traficantes clandestinos ou sobre ácido com estricnina. Quanto às bad trips, havia muitas. De acordo com relatos, os profissionais de saúde estavam atendendo jovens com overdose de drogas a cada 5 minutos.
Finalmente, no sábado, 2 de setembro, o primeiro dia oficial do festival, a música começou. No entanto, as coisas não saíram exatamente como planejado. As apresentações atrasaram 3 horas, criando um clima sombrio para o evento. O cantor britânico de blues rock Joe Cocker era uma das primeiras atrações principais da noite, mas não apareceu. Os organizadores afirmaram depois que a equipe de Joe Cocker chegou ao local no sábado. Ao ver a multidão de mais de 20 mil pessoas, eles exigiram mais $30.000, praticamente dobrando o valor combinado com o cantor. Cocker não foi o único artista principal a sair do line-up. Black Sabbath, com Ozzy Osbourne, também se envolveu em uma disputa, supostamente exigindo mais $30.000 que os organizadores não conseguiram pagar, então eles também não se apresentaram. O festival era para rivalizar com Woodstock, mas até esse momento, menos de 20% das atrações principais realmente se apresentaram, deixando longos períodos de silêncio entre os shows. Com o segundo dia passando, a comida diminuía e os preços altos aumentavam a frustração do público nas filas. De acordo com um relato, os vendedores estavam cobrando $10 por um hambúrguer, o que equivale a mais de R$70 hoje em dia. Além disso, outros caminhões de comida não conseguiam passar pela multidão de carros e barracas, o que levou a um dos caminhões ser sequestrado, saqueado e incendiado. A falta de música era revoltante, aumentando ainda mais a raiva de milhares e milhares de hippies famintos. Logo, a situação se tornou volátil. Na manhã de sábado, cerca de 2.000 pessoas saquearam o único centro de alimentação da ilha e vandalizaram 2 caminhões. As tensões pela falta de alimentos cresceram no domingo à noite, quando multidões enfurecidas incendiaram caminhões, explodiram tanques de gás e cobriram parte da multidão com densa fumaça preta. Durante a confusão, 2 reboques de padaria e um caminhão de bebidas tiveram o mesmo destino. A situação alimentar era tão grave que houve relatos de pessoas matando uma das vacas da ilha e a cortando para se alimentar. O domingo também marcou mais uma decepção na fila. Os Faces, que tinham Rod Stewart e eram uma das maiores atrações do rock and roll na época, não apareceram. O empresário deles havia sobrevoado o local de helicóptero antes e considerou o local inseguro para a banda se apresentar. Isso foi um golpe devastador para os organizadores, que já haviam pago ao grupo impressionantes $10.000 adiantados. As bandas que cancelaram não eram oportunistas ou gananciosas, mas haviam sido contratadas para tocar para um público de 50 a 60 mil pessoas, mas apareceram para enfrentar um grupo de mais de 4 a 5 vezes esse tamanho. Só a chuva torrencial não foi cancelada no evento, aumentando o sofrimento do público e transformando o local em um lamaçal. Na noite de domingo, a Ilha Bull havia mergulhado em total anarquia, com o público furioso devido ao cancelamento das principais atrações e a escassez de suprimentos chegando ao limite. Com o aumento das tensões durante o dia, o público passou a se voltar contra si mesmo, iniciando tumultos e brigas. O mega festival deveria durar até a meia-noite de segunda, mas a ausência de atrações, comida, água e as chuvas constantes provocaram um êxodo dos participantes. Perto do fim do evento, estimava-se que entre 20.000 e 50.000 pessoas permaneciam na Ilha Bull. Após a última apresentação, os organizadores encerraram o festival. Foi então que a multidão perdeu totalmente o controle e invadiu o palco, saqueando e desmontando a plataforma em um acesso de fúria cega. Enquanto os organizadores fugiam de helicóptero, eles viam cenas de caos acontecendo lá embaixo. As pessoas estavam saqueando carros e roubando gasolina e rodas dos veículos. Então, em uma demonstração máxima de decepção e indignação, a multidão incendiou o palco. Dos 37 artistas contratados para o festival, menos de 12 grupos conhecidos se apresentaram. Os organizadores inicialmente esperavam lucrar cerca de $4 milhões, mas, em vez disso, enfrentaram prejuízos de centenas de milhares de dólares. 2 participantes do festival pagaram bem mais caro. Na Ilha Bull, uma pessoa morreu por suspeita de overdose e outra se afogou no rio Wabash. Após o festival, a Ilha Bull parecia um aterro, e o dono mandou nivelar tudo com tratores enterrando toneladas de lixo. Ele enviou uma $20.000 aos organizadores que nunca foi paga.
O evento terminaria da mesma forma que começou, com uma série de processos judiciais. Um fazendeiro vizinho processou os organizadores, pedindo indenização pela perda de gado causada pela inalação de maconha. Empresa de aluguel de instrumentos processou por danos a um piano de cauda usado como banheiro por foliões. Sem dinheiro, a empresa de buffet piorou a situação dos organizadores ao processá-los por $75 mil. O condado de Posey e o estado de Indiana também os processaram por danos, com ações judiciais se arrastando nos tribunais por mais 9 anos. Marcados pela parceria caótica, Duncan e Alexander, os dois organizadores, nunca mais trabalharam juntos. Um deles se aposentou do ramo no ano seguinte, alegando que festivais de rock não eram moralmente corretos. O festival Erie Canal Soda Pop pretendia fazer história na música, mas acabou se tornando uma nota de rodapé em um manual intitulado Como Não Organizar um Festival. Mas ao contrário de Woodstock, a única coisa lendária sobre Bull Island foi sua capacidade de se tornar um episódio não planejado de Survivor, edição Festival de Música. Assista a este episódio a seguir. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.